Boa noite, queridos. Bom estarmos aqui, né? Estamos aí na quarta dos milagres, né? Quem precisa viver um milagre? Seja em qual área for, né? Cada um de nós precisamos viver um milagre. E hoje eu estava comentando com o bispo que durante a campanha de Elias, Deus colocou algo no meu coração, porque Elias foi um homem que viveu grandes milagres. Amém? Viveu grandes milagres. Era um agente de milagres, Elias, né? E eu falei, Deus, esse homem viveu grandes milagres. O Deus de Elias é o mesmo nosso. Amém? Deus de Elias é o mesmo nosso. Esse homem viveu grandes milagres, mas eu também quero viver grandes milagres. Cada um de nós queremos viver milagres na nossa vida, não é verdade? Na nossa carreira cristã, queremos fazer milagres pelas pessoas, queremos viver milagres, queremos ter experiências assim sobrenaturais com o Senhor. Amém? E Deus falou ao meu coração duas coisas. Elias era um homem ousado. Precisamos de ousadia. E Elias, ele tinha um respaldo. Aquela palavra de domingo, né? Que já estava aqui, ó. Elias tinha um respaldo muito grande. Elias, quando ele viveu vários milagres, né? Depois a gente vai ver ali. Mas o momento, assim, apoteótico na vida de Elias foi quando ele fez o fogo descer, né? Diante lá de tantos profetas de Baal que clamaram, se rasgaram, se cortaram e não acontecia nada, mas quando Elias clamou ao Senhor Deus, Deus respondeu com fogo. Nesse momento apoteótico ali da vida de Elias, ele falou uma palavra que Deus colocou no meu coração. Ele falou, porque eu sou seu servo. Amém? Quantos de nós podemos hoje falar, Senhor, eu mereço viver o milagre, porque eu sou seu servo? Quantos de nós? Né? Quanto nós precisamos ainda melhorar nessa nossa caminhada cristã, para que nós podemos ter o mesmo respaldo que Elias? Quando ele clamou, quando ele reivindicou o agir de Deus de forma sobrenatural, ele clamou, como quem diz, Senhor, eu sou seu servo, eu tenho direito, né? Aí eu fui ali ler várias coisas nas atitudes de Elias. Quais são as atitudes de um servo? Primeiro vamos lá abrir em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo de número 16, fala sobre a ousadia. Amém, queridos? Versículo 16, Hebreus 4, 16, fala assim, portanto, a minha versão é diferente, né, Tiago? Minha versão é diferente. Portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempo de necessidade. Elias entendia, querido. Elias era ousado. Tem versões que falam, entremos, pois, com ousadia na presença do Senhor. Amém, queridos? Nós temos que ter ousadia. Nós temos que crer no Senhor. Elias, ele cria, ele sabia em quem ele estava crendo. Será que eu e você sabemos em quem nós temos crido? No Deus vivo, verdadeiro, o Deus que é capaz de fazer um milagre na minha vida, na sua, e de quem nós abrirmos a nossa boca e determinarmos. Amém, querido? Esse homem era muito ousado. Eu quero essa ousadia, eu quero ter essa experiência. Amém? Então entremos, pois, com ousadia, sim. E fala aqui, e permaneçamos. Enquanto o milagre não vem, eu e você temos que perseverar. Eu e você temos que permanecer na presença do Senhor.
Permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Amém, queridos? O Senhor vai nos socorrer, o Senhor vai abrir os céus, o Senhor vai liberar o milagre, o Senhor vai liberar a cura, a libertação, a salvação na nossa casa. Amém? Porque o Senhor é Deus. E nós vamos aprender aqui com Elias o que é ser um servo de Deus. Eu vou falar algumas características que eu pude no decorrer aqui do capítulo 17 de Reis, que eu pude ver ali quais eram as características desse homem que o levaram a ter esse respaldo tão grande de bater no peito e dizer: responda-me, Senhor, mostra que tu é Deus em Israel, porque eu sou o teu servo. Amém, queridos? Vamos abrir lá em 1 Reis, versículo de número 17, né? Querido, fui procurar o que é servo, né? A gente, quando vai pregar, a gente vê um monte de coisa. O que é servo? Servo é ter um dono, é ter um senhor. Quantos aqui têm um dono? Aleluia, o nosso dono é o Senhor Jesus, amém? Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso maior exemplo de servidão. Não precisa você abrir lá em Mateus 20, 25 a 28, fala que Jesus veio para servir. Ele é o nosso maior exemplo de servidão. Mas vamos voltar lá em Elias, que nós vamos aprender com Elias hoje algumas características aqui. Vamos lá. Versículo de número 1. Então Elias, profeta da cidade de Tesbi, de Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus a quem adoro e sirvo, não haverá orvalho nem chuva por diversos anos, enquanto eu não ordenar que chova. Tão certo como vive o meu Senhor. Ele sabia que o Senhor dele era vivo, amém? Ele confiava, ele tinha certeza, ele cria. O Deus a quem adoro e sirvo, o servo do Deus vivo, adora e serve ao seu Senhor. Amém, queridos? Nós precisamos adorar, certo? Precisamos aprender a adorá-lo acima de todas as coisas, a servi-lo acima de todas as coisas. Por isso, é uma das características de Elias. Caminhando, depois o Senhor disse a Elias: vá para o lado leste e se esconda junto ao córrego de Querite, a leste do rio Jordão. Beba a água do córrego e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem a eles para trazerem alimento a você. Início do versículo 5 fala assim: ele pensou 2 vezes ou ele obedeceu? Ele obedeceu. O servo do Senhor Deus obedece ao seu Senhor. Amém, queridos? Vai guardando as características. Obedece ao seu Senhor. Ele não titubeou. Ele não virou para o Senhor e disse: mas Senhor, eu tenho que ir mesmo. E eu vou ficar lá e vou ficar sendo servido por corvos. Os corvos vão levar alimento para mim? Senhor! Não, ele foi. Sabe por quê? Porque o servo do Senhor confia no seu Senhor. O servo do Senhor entrega a vida nas mãos do seu Senhor. Eu sei que o meu Senhor tem o melhor para mim. Eu sei que o meu Deus tem o melhor para mim. Amém? E assim era Elias. Era um homem que confiava plenamente no Senhor. Como é que anda a nossa confiança no nosso Deus? Como é que anda? Né? Temos que parar e pensar, temos que confiar plenamente, assim como esse homem confiou. Será que se o Senhor hoje falasse para nós assim: larga tudo aí na tua casa e vai lá ficar na beira do rio, que eu vou mandar os corvos te servirem, os pássaros, será que nós tomaríamos essa atitude?
Acho que é meio difícil, né, queridos? Mas esse homem não titubeou. Ele foi, ele obedeceu. O servo de Deus obedece. Amém? Caminhando, lá no versículo de número 9. Depois ele manda Elias ir morar na aldeia de Sarepta. E Elias foi para Sarepta. Outra vez Elias aí fazendo o quê, queridos? Obedecendo a direção de Deus. O servo do Senhor conhece a vontade do seu Senhor. O servo do Senhor busca agradar o seu Senhor em todas as coisas. Como está o nosso coração? Como está o nosso viver? Será que o nosso viver tem agradado ao Senhor? Será que nós temos convidado o Espírito Santo de Deus, né? Agradado o coração do Senhor? Porque o servo do Senhor, ele busca conhecer a vontade, ele busca cumprir a vontade do Senhor, ele busca agradar o seu Senhor em todo tempo. Essa era a vida de Elias. Mandava ir para a beira do rio, ele ia, confiava que o Senhor ia prover da vida dele. Mandava ele ir na casa da viúva lá, ele foi, chegou lá, a viúva não tinha nem, né? Ia fazer um bolo para dar para ela e para o filho e ia morrer. Mas ele ali, ele ministrou sobre aquela viúva, né? E nós sabemos o que aconteceu. Então vamos lá, olha o servo do Senhor. São características que nós temos que buscar na nossa vida. Versículo de número 14. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará, lá na casa da viúva, e o azeite na botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. O servo do Senhor é instrumento nas mãos do seu Senhor. Elias foi ali, abençoou aquela viúva. Nunca mais a farinha acabou, nunca mais o azeite faltou. O servo do Senhor, ele é boca de Deus. Amém? Ele é boca de Deus, ele abre a sua boca, e a nossa boca nós devemos abrir para fazer o quê? Para abençoar, para edificar, para consolar. Amém? Nós temos aqui um órgão, né, muito pequenininho, mas muito poderoso. E muitas vezes as pessoas não vigiam o que falam. E acaba machucando, machuca o seu irmão, machuca aquele que está próximo, né? Machuca muitas vezes um familiar. Temos que ter cuidado, que da nossa boca possa sair palavras que levante, palavra que anime, que exalte. Já pensou se Elias chega lá naquela posição, vê aquela viúva e diz para ela assim: então come aí, morre assim mesmo. Já pensou se ele fosse falar? Mas não, ele foi boca de Deus. Faz um bolo, dá primeiro para mim e nunca mais vai faltar. E não faltou, houve a provisão. Ele abençoou. O servo do Senhor, ele é um agente abençoador de vidas. Amém, querido? Nós somos agentes abençoadores. Não pode sair da nossa boca palavra torpe, nem palavra que vá botar a pessoa lá embaixo, não. Eu e você somos chamados aqui para quê? Para sermos sal e luz, para fazermos a diferença. Então é através das nossas vidas, como servos do Senhor, que nós sejamos reconhecidos como bons servos do Senhor. Amém? Para ministrar a bênção do Senhor sobre a vida das pessoas. Era o que Elias era usado. Amém, querido? Aí vamos lá. Aí ele foi lá. Depois o filho dessa mulher, né? Filho dessa mulher morreu. E ela foi lá e perguntou, né? A ele. Elias, né? Estava hospedado, colocou o menino na cama, voltou. Então ela clamou. Então clamou. Olha o que Elias fez. Na hora que aquele menino estava doente. Olha o que Elias fez. Então clamou ao Senhor, dizendo:
ó Senhor meu Deus, por que o Senhor fez essa coisa terrível e matou o filho desta viúva, dona da casa onde eu moro? E Elias se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, dizendo, ó Senhor meu Deus, por favor, faça esse menino voltar à vida. Queridos, o servo do Senhor tem intimidade com o seu Senhor. Amém? Para ele chegar para o Senhor e falar para o Senhor, Senhor, mas como é que o Senhor fez isso? Como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Mas, Senhor, por favor, eu creio, eu acredito que o Senhor pode modificar essa situação. Eu acredito que o Senhor pode trazer vida sobre a vida desse menino. Amém? Isso que está acontecendo não é para a derrota, mas é para a glória do Senhor. E ali o que ele fez? Ele exaltou o nome do Senhor. O servo do Senhor tem intimidade. O servo do Senhor tem intimidade. Nós precisamos ter intimidade. Nós precisamos falar, paizinho, paizinho. Abba, Pai. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor venha se manifestar. E foi naquele momento ali, onde ele estava diante daqueles profetas de Baal, que ele clamou de uma maneira, eu acho que aquilo saiu de dentro dele. Responda-me, Senhor. Mostra que o Senhor é Deus em Israel. Né? Que maravilha, gente, quando acontece algo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que nós sabemos que Deus moveu de tal forma, né? A favor nosso. E você pode sentir ali, você pode exaltar, você pode glorificar. O servo do Senhor, ele é um testemunho vivo do poder de Deus. Não foi isso que aconteceu lá com Elias? Ele foi um testemunho vivo do poder de Deus. Responda, Senhor, responda-me. Mostra que o Senhor é Deus em Israel. E todo o povo viu aquilo que aconteceu. Não foi? E mesmo depois daquilo tudo, Elias, como humano que era, como eu, como você, né? Humano que era, ficou com medo de Jezabel, porque Jezabel falou que ia matá-lo. E Elias foi lá caminhando, foi para o deserto, ficou debaixo de um zimbro. Deus mandou um anjo. O servo do Senhor depende do Senhor. A nossa dependência tem que estar no Senhor Jesus. Amém? A nossa dependência tem que estar no Senhor Jesus. E Deus mostrou para ele, o Senhor mostrou para ele, que ele estava lá, mas foi lá e mandou um anjo, não foi? Mandou um anjo para levar uma comida para ele. Ali ele renovou as forças, caminhou. Aí foi para a caverna. Chegou lá, o Senhor falou, o que você está fazendo aqui, Elias? Volta, tem muita coisa ainda para você fazer. O servo do Senhor não retrocede. O servo do Senhor não volta atrás. O servo do Senhor faz aquilo que o Senhor coloca na tua mão. O servo do Senhor cumpre o seu chamado. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém? E quando Deus disse para ele, volta, Elias, volta pelo mesmo caminho, porque tem muita obra ainda para você fazer, Elias. Ainda tem muita gente que não se dobrou a Baal. Ainda tem muita obra para ser feita. Ainda tem muitas vidas para serem libertas. Tem muitas vidas para ser salvas. O servo do Senhor, ele entende que a seara do Senhor é grande, que poucos são os ceifeiros, mas que o Senhor conta, querida, comigo, com você, com cada um de nós. O Senhor conta. O Senhor quer ter cada um de nós como seus servos, como homens e mulheres comprometidos no reino dele. Homens e mulheres que vão ser boca de Deus para abençoar. Homens e mulheres que vão ser agentes de milagres. Homens e mulheres que creem, independente da circunstância que está vivendo.
Porque Elias teve uma vida fácil? Não. Ficar na beira de um rio, dependendo do corvo trazer comida, não é verdade? Depois foi ameaçado por Jezabel. Quantas coisas esse homem passou? Quantas coisas nós passamos na nossa vida? Não é verdade? No nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Quantas lutas! Mas ele não deixava de crer. Ele não deixava de ter o seu Senhor como Senhor. Ele não deixava de ter intimidade com o seu Deus. Ele não deixava de confiar no seu Deus. Eu e você precisamos confiar no Senhor em todo tempo. Amém, queridos? Em todo tempo. Eu e você precisamos responder ao chamado do Senhor nas nossas vidas. Queremos viver milagres? Queremos, né? Quantos milagres nós temos que ainda podem ser? Quantas coisas o Senhor já fez e quantas coisas Ele ainda fará? Eu creio, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é o mesmo de Elias, o nosso Deus não mudou, o nosso Deus está vivo, amém? E tem ouvido o nosso clamor. E quantas vezes nós clamamos: Senhor, mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Mostra que o Senhor é Deus no meu trabalho. Mostra que o Senhor é Deus na minha casa. E Ele está ouvindo, queridos. Ele está ouvindo. E na hora certa Ele vai fazer. Na hora certa Ele vai liberar a bênção. Na hora certa Ele vai fazer o milagre. Na hora certa Ele vai trazer aquele ente querido que você tem colocado diante do Senhor. Tão somente não desista. Não retroceda. Mesmo que você tenha o seu momento, que cada um de nós, às vezes, podemos ter o nosso momento lá da caverna. Elias teve, um grande homem, um grande profeta, um boca de Deus, um agente de milagres, que já tinha vivido, né? Viveu aquele evento apoteótico ali de fazer descer fogo do céu, para todos verem. Mas ele era humano, como eu e você. Então tem momentos que nós também, né? Dá uma recolhida, não é verdade? Mas essa recolhida é boa, sabe? Que é para encontrar mais com o Senhor, para encontrar mais com o nosso Pai, para buscar mais intimidade, para buscar força na fonte que é o Senhor. O Senhor é a nossa força, amém? Então, às vezes, Ele até permite que a gente passe por determinadas situações, que é para poder, né? Dar um balanço, poder, deixa eu ver como é que essa minha serva está, deixa eu ver como é que meu servo está, né? Então, Ele permite, mas eu creio que nós seremos servos aprovados, amém? O que o Senhor colocou no meu coração foi isso, que viver milagres, eu preciso, antes de tudo, ter características de servos. Obedecer, adorar, exaltar, glorificar, crer em todo tempo, independente da circunstância. Amém? É acreditar, né? A palavra de Deus fala que nós vivemos pela fé, não é verdade? O justo vive pela fé. Quantas vezes você vê uma determinada situação, não se entregue, declare, proclame, reivindique a promessa do Senhor, reivindique o agir de Deus, assim como Elias fez. E outra coisa que Deus falou comigo: seja ousada, como Elias foi. Ele era um homem ousado, mas sabe por que ele era ousado? Porque ele conhecia a vontade de Deus, porque ele tinha intimidade com o seu Senhor, ele tinha um coração obediente, amém? Então ele era ousado. E nós precisamos entrar com ousadia na presença do nosso Deus e reivindicarmos as bênçãos do Senhor para nós. Amém? Quem vai fazer isso? Amém? Vamos terminar, já estou quase terminando. Vamos abrir aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 4. Firmino? 1 Pedro 4, versículo de número 10. Vamos lá.
1 Pedro 4, versículo de número 10, fala assim: Deus deu a cada um de vocês algumas capacidades especiais. Cada um de nós temos dons, né? O bispo tem um dom, eu tenho outro, Cristo tem outro, e assim, né? Cada um de nós temos dons que o Senhor nos dá capacidades, né? Estejam certos de que as estão utilizando para se ajudarem mutuamente. Então, para que servem os nossos dons? Para que serve a nossa capacidade que o Senhor nos dá? Para ajudarmos uns aos outros. Amém? Transmitindo aos outros as muitas formas da graça de Deus. Se você é chamado para falar, então fale, como se o próprio Deus estivesse falando através de vós. Aleluia! Amém? Que nós sejamos profetas do Senhor, que nós sejamos boca de Deus. Amém, querido? Falando como se o próprio Deus estivesse falando através de você. Se você é chamado para ajudar os outros, faça-o com todas as forças e a energia que Deus lhe concede. Tudo que te vier à mão, faça o quê? Bem feito. Faça com excelência. Amém, queridos? A energia que Deus lhe concede, a fim de que Ele seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a honra e o poder e a glória para todo sempre. Tudo que fizermos, tudo que o servo de Deus faz, é para que o nome do Senhor, para que Ele, o nosso Senhor, seja glorificado. Todo poder, toda honra, toda glória, não a nós. Nós somos somente servos. Eu quero ser apenas serva. Eu quero aprender com o Senhor todos os dias a ser apenas serva. Amém? E nós temos um louvor muito antigo, né, Firmino? Muito antigo, que fala justamente sobre isso. E nós temos que pedir a Deus: Senhor, leva-me, Senhor. Leva-me por esse caminho, Senhor. Me ensina, Senhor, a obedecer. Me ensina a te adorar cada dia mais. Me ensina, Senhor, a entregar totalmente a Ti, né? Eu quero ser apenas serva. Amém? Quem pode dizer nessa noite? Eu quero ser apenas serva. Amém? Servir é muito bom, né? E o nosso exemplo maior foi Jesus, que veio para servir. Amém? Vamos ficar de pé. Você vai se lembrar desse louvor e você vai começar a fazer ele como se fosse uma oração nessa noite. Amém, queridos?